Alguns jornais da Europa falaram da virada épica da Sociedade Esportiva Palmeiras e tem que falar mesmo, né? Falar já logo disso e depois a gente fala um pouquinho do jogo, tá? O jornal A Bola falou que foi uma vitória épica e monumental. O A Bola é um jornal de Portugal. E um jornal da Espanha, né, falou que a virada do Palmeiras foi simplesmente histórica, né? Uma virada histórica ali, uma remontada histórica. Então, Palmeiras falado mundialmente nessa virada na semifinal da Libertadores da América, que, cara, é um feito gigantesco, né? Eu falei no Instagram recentemente, é um feito gigantesco, é uma virada que vocês não têm a dimensão dessa virada. Nenhum time na Copa Libertadores da América virou um 3-0. Né? Nenhum time numa semifinal de Libertadores da América virou um 3-0. E o time que virou foi o Palmeiras. Né? Uma virada absurda, uma virada para entrar para a história, uma virada que está na história da Copa Conmebol Libertadores da América e a gente não tem dimensão disso, né? Agora estamos na final da competição, vamos chegar muito bem e na final podemos ter de volta um cara que é muito importante, que é o Paulinho. Né? Um cara que é muito importante, que é o Paulinho, nessa final de Copa Libertadores da América. Então, cara, a gente chega muito confiante. Mas antes de começar esse papo já, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações aí, pra gente sempre trazer esse tipo de conteúdo para vocês. E se não viu ainda, tem um vídeo do Corredor Alviverde, vídeo não, a live do Corredor Alviverde completa para vocês aqui no YouTube, viu? Então dá uma ligada lá na live. Agora, cara, falando do jogo, a primeira coisa que eu quero falar do jogo é: já pediram desculpa pro Rafael Veiga hoje? Você aí de casa, corneta aí de casa, que chamou o Veiga de tio Paulo, morto, ex-Palmeiras, aposentado. Você aí, você mesmo, que tá aí, chamou o Veiga de tudo isso, né? Você já pediu desculpa pra ele? Né? Porque, cara, eu venho falando em live, falei na live do React do Corredor Alviverde, que, tipo, não dá pra você menosprezar, não dá pra você não colocar esse jogador em uma semifinal de Libertadores da América. Sinceramente, não dá. Porque é o Rafael Veiga. É um jogador que jogou 17 finais e tem 15 gols com a camisa do Palmeiras. É esse cara que a gente tá falando. É desse cara que a gente tá falando. Concordo com você que o momento do Veiga é péssimo. Tá mal, tá fora de ritmo. Concordo. Mas não dá pra menosprezar esse cara. Ele entrou, não vou falar que mudou o jogo, mas ele entrou confiante, deu mais confiança pro torcedor quando ele bate a falta, que foi o primeiro lance dele, né? E aí já chama a torcida, já infla. Como o Abel fala, é um jogador que tem o Palmeiras dentro de si, né? Então, não dá para menosprezar esse jogador. E aí peço para você, se você não pediu desculpa, vai lá no Instagram do Rafael Veiga e fala: Veiga, eu te amo, né? E aliás, até contar um bastidores aqui, viu? Ontem na saída do credenciamento, né? O irmão do Veiga, vocês sabem que é a cara do Rafael Veiga, né? E aí eu chego, dou um tapa nas costas do irmão do Veiga e fala pro Veiga que eu amo ele, tá? Aí falei pro irmão dele falar isso pro Rafael Veiga. Então, cara, é isso, mano. A gente tem que entender. O Endrick já falou, foi o que eu falei ontem pro pessoal lá na tribuna, foi o que eu falei ontem. O Endrick já falou, o rei é o Rafael Veiga. O rei é o Veiga, né? Ele tá mal? Concordo, cara, ele tá mal, a gente sabe que ele pode entregar mais, mas você não pode menosprezar esse jogador, você não pode achar que ele é um ex-jogador, você não pode falar que ele é tio Paulo, é aposentado, não, cara. Vocês não podem falar isso, porque ainda é o Rafael Veiga. É um baita jogador. A crítica é válida e também critico mesmo. Prejudicou o Palmeiras em alguns jogos, foi mal em alguns jogos, mas você não pode crucificar o Rafael Veiga, porque é o Rafael Veiga. É o cara que já fez tantos gols em finais, é o cara que já foi tantas vezes decisivo e ainda é decisivo, porque quem classifica o Palmeiras, é claro, o gol do Sousa é extremamente importante, a estratégia do Abel extremamente importante, mas quem classifica o Palmeiras é o Rafael Veiga, por incrível que pareça. Quem bota o Palmeiras na final lá em Lima ou em Brasília, que pode ser, é o Rafael Veiga, né? Então a gente tem que respeitar pra cacete esse cara, velho. É um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, pra não falar o maior, viu? Pra mim já tá na primeira prateleira junto com Marcos e Divino e Gustavo Gomes, né? Pra mim tá nessa primeira prateleira. Aí o local dessa primeira prateleira aí a gente deixa pra dia 29 a gente decidir isso aí, porque pode ser um dos maiores, cara. E é isso, já é um dos maiores, mas ele pode ser o maior, né? E é isso. Internamente, já falei e conversei isso com o Thiago. O Palmeiras tem um planejamento interno de tornar o Rafael Veiga o maior ídolo da história do Palmeiras. Por ele ser palmeirense,
por tudo que ele fez, por tudo que ele conquistou, por tantos gols que ele fez, né? E é isso. Agora, falando um pouco do jogo, cara, foi sem crise, né? Foi sem crise, a noite mágica que o Abel prometeu. E, aliás, uma coisa que eu não falei, né? A primeira vez que o Abel promete alguma coisa pra gente. Ele chega na sua primeira coletiva e falou: Eu não prometo títulos, eu não prometo vitórias, eu prometo trabalho. Porque ele prometeu trabalho, prometeu. Mas a primeira vez que ele promete alguma coisa em relação a resultado, ele cumpriu, cara. É um cara fora de sério, fora do normal. O que ele fez no jogo contra a LDU, ele usou a tática muito simples que ele usa, né? A LDU se defendeu com 5, o que ele fez? Colocou 6 na última linha da LDU e mostrou que talvez você não precisa ter um meio de campo ali para jogar. É claro que é absurdo, é claro que é diferente, mas ele fez uma saída 3-1, né? Que eram os 3 zagueiros e o Andréas. E o time inteiro na última linha da LDU, cara. Eu até fiquei preocupado. Falei, caralho, não tem ninguém no meio, ninguém aproximando o Andréas. E aí depois ele vem e explica na coletiva que era uma forma de estratégia. E ele já falou e já deu aula disso para vocês de tática, que tipo, se você tá atacando uma linha de 5, não adianta você atacar com 3, não adianta você atacar com 4, você tem que atacar com 5 ou 6. Ele atacou com 6 a linha de 5 da LDU e por isso que o Palmeiras se deu muito bem nessa semifinal de Libertadores da América, viu, cara? Palmas para Abel Ferreira, palmas pro elenco do Palmeiras, palmas para a presidente Leila Pereira, que não cai no burburinho da torcida, né? E palmas para a Sociedade Esportiva Palmeiras, cara, porque não tem o que falar. Uma virada épica, uma virada gigantesca, uma virada histórica e uma virada que nunca aconteceu. Ou melhor, que nunca tinha acontecido em uma semifinal de Libertadores da América. Agora aconteceu. Agora, se a gente for aqui todo ano tiver um 3-0 na semifinal da Libertadores da América, não contra o Palmeiras, contra qualquer time, qualquer transmissão do mundo vai falar: o único time que virou um 3-0 em uma semifinal de Libertadores foi o Palmeiras, né? Então vai ficar para a história isso, como o Jornal AS falou e como o Jornal A Bola falou. Vitória épica, virada épica e vai ficar para a história. Parabéns ao Palmeiras e é isso, cara. E como é bom pertencer à Sociedade Esportiva Palmeiras, cara. Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa as notificações aí. É nóis, tamo junto e avante palestra. Valeu!